Vamos falar do livro Protocolos, que começou aí as Olimpíadas da França, é interessante. E ele, em mais ou menos 6 horas, dá para notar que o livro foi escrito por mais ou menos umas 3 pessoas. É um russo, tecnicamente, fala inglês e era intérprete, né? Isso aqui é uma tradução do inglês. Mas é claramente, assim, uma propaganda política bem americana. Inclusive, um ponto que eu destaquei aqui foi da onde ele fala que ele foi batizado, mas as pessoas não poderiam saber que ele foi batizado, porque, teoricamente, na Rússia você não pode ser religioso, não pode processar a fé. Isso aí, tô falando da União Soviética, já assim, do que ele relata. Ele fala da perestroika, fala do queda do muro de Berlim, cortina de ferro, e a mudança de poder que teve ali da União Soviética para a Rússia. Aqui ele demonstra que, principalmente quando ele fala de como ele enganou o COI e as organizações que fazem o antidoping nas Olimpíadas, né? Aqui dá para perceber bem nessas horas que é ele que está escrevendo, né? Ele se sente muito orgulhoso de ter conseguido burlar o sistema antidoping em várias épocas diferentes. Tinha conhecimento avançado em química, em é, cromatografia, espectrograma. Eles estavam sempre um passo à frente em uso de doping, né, em uso de esteroides. Então, o antidoping descobriu uma forma de detectar, eles já estavam usando outro. Ele se sente muito orgulhoso aqui de usar alguns esteroides que o antidoping não pegava. E depois, quando eles foram ser a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, né, lá perto do Mar Vermelho, lá da Rússia, eles sediaram os Jogos e nessa Olimpíada de Inverno eles fizeram uma sistemática forma de burlar o sistema antidoping, né, trocando as urinas ali dos atletas da Rússia, fazendo dar tudo negativo, mas os atletas estavam todos utilizando dos esteroides anabolizantes e eles conseguiram recordes de medalhas e coisa e tal. Aqui vai falar que ele tem um ou dois chefes superiores, né? Mas dentro do laboratório, teoricamente, ele era o chefe do laboratório. Mas a KGB, né, a FSB, controla bastante coisa e normalmente o serviço secreto da Rússia ali sempre manda mais do que as pessoas do partido e coisa e tal. Ele vai denunciar, eles fizeram essa troca, mas o que acontece? Foi detectado alguns atletas que participaram desse sistema denunciaram em 2013 ainda, antes dos Jogos de Inverno. Depois disso, parece que a organização do sistema antidoping começou a receber algumas denúncias de pessoas que trabalhavam nesse laboratório. Durante a Olimpíada também teve denúncias. E aí teve algumas denúncias que foram parar na televisão, coisa e tal. E aí eles foram se defender. E aí alguns atletas perderam medalhas, eles denunciaram treinadores. Ele fala que no início, lá na década de 80, na transição ali da União Soviética para a Rússia, ele fabricava e vendia e facilitava a venda de esteroides anabolizantes para os atletas.
falava que lucrava com isso, ele não vendia só para os russos. Nos eventos internacionais, não só as Olimpíadas, mas mundiais de esqui, eles sempre conseguiam vender os esteroides em troca de outras coisas que não tinham na Rússia, por exemplo, em trocas, ou em venda por dinheiro mesmo. Então ele fala que desde o início ele já fazia isso. E depois, quando ele vai pegar um cargo maior, ele basicamente faz o chefe dele ser o culpado por esses atletas que não foram pegos no sistema antidoping e que denunciaram, né? Ele faz o chefe dele ser exonerado do cargo, praticamente, assume o posto dele, e aí depois vai ter uma denúncia maior, envolvendo mais atletas, mais denúncias e algumas provas, e alguns atletas estavam com esteroides anabolizantes, mas deram negativo nos testes deles, nos testes olímpicos de inverno de Sochi. E aí vai começar uma queima de arquivo, basicamente, da própria FSB, a ex-KGB, a FSB da Rússia, e dos chefes, dos líderes, onde eles vão querer colocar um bode expiatório, colocando alguém para receber a culpa, e falar que não são todos os atletas que são culpados sobre isso. Tinha uma intenção deliberada por parte de alguns. Além de falar dessas vendas, eles queriam que alguém assumisse a culpa por causa dessas vendas de anabolizantes, porque alguns atletas até denunciavam que estavam sendo extorquidos para o teste dele não dar positivo, então tinha que pagar o teste da negativo. Eles falavam que eram as duas coisas, eles vendiam o anabolizante e depois chantageavam o teste ser negativo. E aí ele vai ser encurralado, né? Um dos chefes dele vai morrer, ele vai ficar sem opção, ele já estava sendo investigado, já tinha sido investigado pela FSB e a ex-KGB anteriormente, por causa da venda de anabolizante, mas a FSB sabia que era uma coisa que acontecia com todos os atletas, sabiam que principalmente os atletas medalhistas faziam parte desse esquema, mas eles queriam eliminar, pelo que está entendendo o livro, esses intermediários para eles ficarem com dinheiro dessa venda. Eles não iam parar com esse sistema. E aí ele fica encurralado, um morre, o outro foi assassinado perto do Kremlin depois, um amigo dele. E aí ele consegue fugir. Estava se fazendo um documentário sobre essas pessoas que denunciaram, alguns anonimamente, dois ex-atletas denunciaram em documentário, em um livro, e esse documentarista estava atrás dele também. Ele tentou, né? Agora fica bem difícil entender uma parte, que é como que ele saiu da Rússia. Até no início ele fala que uma forma fácil de sair da Rússia seria via terrestre, pela Bielorrússia, pela Ucrânia, que tem uma extensão de território muito grande. Mas ele fala que no meio dessa investigação toda, com os amigos dele, os chefes e os amigos dele sendo mortos ou tendo que assumir a culpa e perdendo o cargo e renunciando, ele consegue pegar um avião. E vai para Los Angeles. Um pouco estranho. Se ele falasse que só pela Bielorrússia, foi para a Ucrânia e depois pegou um avião, fica meio estranho, porque a FSB já estava na cola dele, ou para ele assumir a culpa, ou para eliminar ele, eliminar os vestígios de quem sabia do protocolo russo, né? Então fica bastante estranho a forma como ele conseguiu sair. E aí depois também ele vai fazer parte do documentário, inclusive tem uma briga. Eles falam que iam denunciar porque ele conseguiu levar o HD do celular dele, ele tirou foto do laboratório de como eles conseguiram fazer essas alterações.
Talvez ele tinha essas imagens até para fazer chantagem, talvez no próprio partido, coisa e tal. Falando que tem ou tinha cópias guardadas, que ele não poderia ser eliminado, coisa do tipo. Porque ele parece que a última opção dele foi fugir mesmo. E achava que ainda conseguiria contornar a situação. Mas como duas pessoas acima dele morreram, uma morreu e outra saiu do cargo, ele começou a ficar com medo. É interessante que depois tem esse cara que está fazendo um documentário, tem as denúncias, tem esse atleta que denuncia ele como chantagista de pagar propina para o teste não sair positivo, e depois de um tempo nos Estados Unidos lá, ele vem a conversar com ele via Skype, e esse cara está gravando o Skype com ele, e ele acaba soltando essas cópias dessas conversas no jornal. E aí ele foi com o HD dele, com algumas provas que ele tinha sobre esse esquema que ele fez. Ele leva para CNN e para Times, New York Times, e dá a entender que a Rússia tinha comprado 80% da CNN, e a CNN era dirigida por uma russa, bem amiga do Putin, que provavelmente eles não iriam publicar essa notícia no jornal. E a New York Times fica algum tempo ali com ele, uns dias, faz essa publicação, mas antes dessa publicação sai essa conversa de Skype com ele vazada, e depois eles publicam essa confissão dele de umas 100 páginas, mais ou menos. Ele coloca que ele queria fazer isso para os atletas russos que faziam parte desse esquema não participassem da Olimpíada no Rio de Janeiro. Ele faz um esforço tremendo para soltar esses nomes e esse esquema todo antes da Olimpíada, para os russos serem prejudicados na Olimpíada do Rio, porque o documentário ele já tinha falado tudo que ele sabia e esses documentos, mas esse documentário ia demorar um pouco para sair. Saiu em 2016 ou 2018, não lembro. No 2016 foi a Olimpíada, né? Mas não sei quando que... 2018, 2 anos para o documentário sair. Então ele se antecipa e declara essas coisas, fala de atletas que sabia que usava os esteroides e que deu negativo nos testes dele. E depois a justiça vai atrás dele, essa organização do antidoping vai atrás dele também. Aí ele alega que não cometeu crimes e coisa e tal, pede asilo político. Fica estranho porque no início do livro ele afirma que vendeu esteroides, né, para atletas. Isso aí já é considerado um crime. Já seria um crime que ele cometeu no país dele, que seria uma imposição que não daria o asilo político para ele. Mas, de qualquer forma, depois de um tempo ele conseguiu o asilo político. Agora eu vou até ver. Tem essa bosta aqui no Netflix pregado no livro. Traga a capa do livro. Mas vamos ver agora. Eu vou assistir o documentário. O documentário Ícaro, que fala sobre a mesma coisa. Para ver se tem alguma coisa mais importante, se bem. Ganhou o Oscar, inclusive, de melhor documentário, acho que em 2018. Acho extremamente desnecessário esse negócio da foto do Putin no livro. Esse livro foi escrito por provavelmente 2 ou 3 ghostwriters, né? Só nas horas que ele se mostra o ego dele bem aflorado, assim, de ter conseguido usar um esteroide que a organização não detectava ainda, que mostra que é ele mesmo que está escrevendo. Em alguns outros momentos aqui mostra que é outra pessoa que está escrevendo, o texto é completamente distinto da forma de escrita, da forma de narração que ele põe na hora que ele está relatando essas coisas de ego dele. Toda vez que ele impõe o ego dele, quando ele derruba o chefe dele, toma o lugar, ele mostra o ego dele, dá para você perceber que parece um discurso ali, que parece que é ele mesmo que está escrevendo. Agora, em outros momentos, parece uma propaganda americana, anti-Rússia, anti-União Soviética. E
extremamente desnecessária essa capa com o Putin, até porque isso acontecia antes na União Soviética. Aconteceu com a Alemanha também. A Alemanha fez muito uso de esteroides anabolizantes, isso é o chamariz, sempre foi, né? E aí virou uma propaganda política americana também, né? Sim. É um motivo porque ele não foi preso e está em proteção nos Estados Unidos. É bem estranho, mas é de se pensar. Ele já fazia parte de uma casta maior na Rússia, porque a mãe dele era médica. E algumas pessoas do Partido Comunista, que algumas profissões mais nobres, têm alguns privilégios que os outros não têm. Ele vai contar isso aqui no começo do livro, né? Acesso à comida, acesso a remédio, acesso até ao hospital que funciona, né? O hospital do Kremlin, coisa e tal, acesso à casa maior, um apartamento de 58 metros quadrados, quando ele morava com a mãe dele, acesso à universidade, acesso a fazer um doutorado, fazer uma pesquisa. E depois, quando ele pega esse cargo de diretor, ele ainda vai morar num apartamento que seria da mãe dele, seria o segundo apartamento da mãe dele. Então, mostra que a casta da família dele ali era bem alta no partido e bem importante para eles. Porque dá a entender que a mãe dele tinha direito a 2 casas e ele, como doutor em química, e a mulher dele, doutora em física, não tinha direito a um apartamento. São umas coisas bem abismais, assim. Ele já não fazia parte da casta do proletariado mesmo, já tinha muitos benefícios, ainda vendeu ilegalmente, fabricou e vendeu esteroides anabolizantes para atletas russos e para atletas de outros países, a Alemanha Oriental, né? Então é isso, agora eu vou assistir o documentário. Achar que tiver mais alguma coisa relevante, eu volto aqui e falo alguma coisa sobre, senão vai ficar acabar por aqui o vídeo mesmo. Nada como propaganda americana. É.